30ª rodada da Série B tá pegando fogo, meu irmão. Já muita coisa sendo alterada aí e podendo se alterar mais ainda. Hoje a gente tem 3 jogos aí. A gente tem uma decisão contra o rebaixamento, a gente tem duas decisões contra o rebaixamento e uma decisão pelo acesso, né? A gente tem Mirassol e Vila Nova, meu irmão, um jogo que vale uma vaga no G4 nessa reta final. A gente tem Ponte Preta e Botafogo pela sobrevivência e Ituano e Guarani num jogo que pode praticamente rebaixar um dos dois, né? Vamos ver os favoritos para esses jogos, então vamos embora, mete marcha aí, vamos nessa. Fala, meu irmão Diogo Cunha, mais uma vez aqui neste sabadão e dessa vez pra gente falar sobre Série B. Pra gente analisar o que tá acontecendo na Série B. Você já sabe que o Torcedorismo é um canal que acompanha todo o futebol brasileiro. Não deixe, cara, se inscreve mesmo no canal, porque se você gostar, obviamente, do vídeo e não tiver inscrito, se inscreve no canal, porque, cara, você me ajuda muito se inscrevendo. É óbvio que o fato de você ter clicado nesse vídeo para assistir já me deixa muito feliz, já me ajuda muito, mas você se inscrevendo garante que você vai continuar com a gente aí, com o nosso time que só cresce por mais tempo, né? Então clica no inscreva-se, é de graça, vem fazer parte desse time com a gente, porque hoje a gente vai falar de Série B. A gente tem 3 jogos muito importantes. Hoje é principalmente ali falando de zona do rebaixamento, né? Um jogo que pode afundar Ituano ou Guarani, né? Um confronto direto entre eles. Um jogo também que pode deixar muito mal ali Ponte Preta e Botafogo. Nossa senhora, caiu um cisco no meu olho aqui. Desculpa, cara. E a gente vai falar também sobre o confronto direto entre Mirassol e Vila Nova. Você vai ver como é que tá a tabela da Série B nesse momento. Já está aqui. Já botei aqui no ar para você. A situação é a seguinte, cara. A gente já teve alguns jogos bastante importantes. Já foram 5 jogos nessa tabela da Série B. A gente já teve a derrota do líder, o Amazonas. Eu vejo você me zoando aí nos comentários, falando que sempre que eu falo que o Amazonas vai perder, o Amazonas... Mas, gente, eu não falo que ninguém vai perder jogo, não, cara. Eu falo quem é favorito pra vencer. Veja bem, eu falo quem é favorito, não que time vai perder, que time vai vencer. Meu irmão, se eu tivesse essa bola de cristal de quem vai perder, quem vai vencer, tava milionário aí no mundo das apostas, né? Pelo amor de Deus, eu só falo quem é favorito pra vencer. Mas tudo bem, futebol é zoeira. E é legal ver vocês comentando aí, me gastando nos comentários, né? Tivemos esse jogo, né, do líder perdendo pro Amazonas, que é um time fortíssimo dentro de casa. E tá sonhando com acesso ainda, tá? Com esse jogo a menos aqui do Amazonas, ó. Cadê o Amazonas na tabela? O Amazonas aqui, ó. Tá com um joguinho a menos, ó. Tá com um joguinho a menos aí. Pode ir a 45 pontos. Se o G4 der bobeira aí, o Amazonas tá sonhando, né? A gente teve Avaí e Brusque, empate horroroso para os dois, ambos bastante mal. Tivemos esse confronto direto aqui em que o CRB jogou, deu a vida para virar esse jogo para cima do Paysandu. O Paysandu não conseguiu segurar o resultado, como sempre, né? Esse time do Paysandu muito, muito fraco para segurar o resultado, então o CRB conseguiu sair da zona do rebaixamento. A gente teve o América virando para cima do Coxa, praticamente tirando as oportunidades de G4 do Curitiba e colando no G4. E a gente teve o Operário ali na quinta-feira também vencendo a Chapecoense e também continuando vivo. Então, se você estiver brigando para não cair, você já se liga aqui, ó. Perdeu o Chapecoense, perdeu o Paysandu, Brusque empatou. Então é importante vencer. Se você tá brigando por acesso, né? Se você é torcedor do Vila ou do Mirassol, cara, tu tem que vencer. Olha aqui, ó. O América venceu, tá? O América venceu. E o fato do Novo Horizontino perder abre a possibilidade para alguns times colarem na briga pelo título de novo, né? Então, se liga nessa aí. Mas vamos falar dos jogos de hoje aqui. Ponte Preta e Botafogo, Ituano e Guarani e Mirassol e Vila Nova, cara. Jogos importantíssimos, né? Os jogos das 5 horas, né? Ponte Preta e Botafogo. O que isso pode alterar na tabela? Cara, vamos lá. O Paysandu já perdeu nessa rodada, né? Então, o empate não faz ninguém ultrapassar o Paysandu, tá? Ambos os times permanecem... Na verdade, peraí, vamos ver aqui. Ambos os times permanecem atrás do Paysandu se eles empatarem. Então, o empate é ruim para os dois. Quem vencer, tá? Empurra o outro para a zona de rebaixamento, né? Se a Ponte Preta vencer, permanece fora da zona de rebaixamento e passa Paysandu, passa a CRB de novo e passa inclusive a Chapecoense, que foi derrotada, né? Mesma coisa pro Botafogo, só que o Botafogo empurra a Ponte Preta para a zona do rebaixamento, tá? Então, cara, é um jogo de 6 pontos e é um jogo que pode dar uma tranquilidade para essa reta final. Vai ser, assim, um jogo muito tenso, muito truncado, um jogo em que ambos os times vão ter que vencer. Ponte Preta jogando em casa vai ter que tomar mais iniciativa, mas o Botafogo não... o empate pro Botafogo é muito ruim. O time permanece aqui na zona do rebaixamento, né? Então, a Ponte Preta vencendo, além dela deixar para trás o Botafogo e botar 2 vitórias de diferença, isso é muito importante. Olha só, vai botar 3 pontos para a zona do rebaixamento, porém,
com 2 vitórias a mais que o Botafogo, tá? E vai botar ali 5 pontos pro Brusque, que já perdeu. Então, assim, cara, pra Ponte Preta esse pode ser o jogo chave. E aí pro Botafogo também, o jogo chave na luta contra o rebaixamento, tá? A Ponte Preta não vem jogando bem dentro de casa. O retrospecto da Ponte Preta dentro de casa, cara, eu tenho aqui de cabeça algumas coisas sobre a Ponte Preta. A Ponte Preta, se eu não me engano, cara, vem de 4 derrotas seguidas dentro de casa. Eu acho que teve um empate na última rodada da Ponte em casa. A gente volta rapidinho aqui e vê se a minha memória tá me falhando. Não, são 4 derrotas seguidas mesmo. São 4 derrotas seguidas e um empate lá atrás. Então a Ponte Preta, cara, tá assim, devendo muito pro seu torcedor. É um time que não vem bem dentro de casa. E o Botafogo tá 4 partidas sem vencer. Essa vitória aqui, né? Tem uma vitória no meio aqui da Ponte Preta, ó. Venceu apenas um jogo nos últimos 5 jogos. Esse verdinho aqui foi uma vitória contra o CRB lá em Maceió, né? E o Botafogo não vence há 4 jogos. Então, assim, cara, é um jogo que a gente pode esperar de tudo, porém a Ponte Preta, pra mim, é favorita pelo fator casa, né? E pelo que a Ponte Preta já fez dentro de casa naquele momento lá, em que o Nelsinho chegou e que a Ponte Preta tava realmente avassaladora, chegou a vencer 6 jogos dentro de casa, vai ter que retomar esse espírito. Pra mim, a Ponte é a favorita, e a Ponte vencendo, ela dá ali uma boa espichada ali, fica o time mais longe da zona de rebaixamento, passa todo mundo, reboca todo mundo aqui, passa Paysandu, passa CRB e passa Chapecoense, tá? Então, eu acho que a Ponte é a favorita nesse jogo. Ituano e Guarani. Cara, ultimamente os dois times não têm jogado mal, né? Nenhum dos dois está jogando mal nessa fase da Série B. Só que, cara, psicologicamente a pressão é muito grande, né? Então o time joga com a perna mais pesada, joga com a consciência mais pesada, né? Os times precisam entregar mais, a ansiedade aumenta por conta da situação em que os times estão na zona do rebaixamento, né? Principalmente o Guarani. O Guarani nesse momento tá ali a 7 pontos para sair da zona e com um jogo a menos, né, em relação aos seus adversários. Cara, o que pode acontecer com o Guarani, né, nessa rodada em caso de derrota é praticamente um rebaixamento virtual, né? Porque o Guarani, a gente sabe que 43 pontos é uma pontuação segura, né, pro Guarani se salvar. Então o time ainda precisa fazer, meu irmão, é muito ponto. São 18 pontos que o Guarani ainda precisa fazer. E nesse momento aí o time tem por fazer ainda 10 jogos em 30, então 18, né? Se perde esse jogo de hoje, vão ficar faltando 27 pontos, tendo que fazer 18. É um aproveitamento absurdo. O Guarani pode ficar aqui, né? Por conta desse confronto entre Ponte Preta e Botafogo. Ele pode ficar a 8 pontos de sair da zona, pelo menos. Então, assim, cara, vai ficar a 8 pontos se perder esse jogo. Então, assim, se o Guarani perde esse jogo, tá praticamente rebaixado. E o Ituano, cara, não tá praticamente rebaixado. O Guarani vencendo vai aos mesmos 28 pontos, porém com um jogo a menos do que o Ituano. Então a situação do Ituano é mais grave que a do Guarani. Mesmo o Guarani vencendo o Ituano, ele não ultrapassa. Ele continua lá na lanterna por conta aqui do número de vitórias, né? Ele iria 7, o Guarani tem 8. Então, o Ituano tem 8 e o Guarani tem 6. Então o Guarani não pode passar o Ituano. O Ituano vencendo, cara, ele vai colar no Paysandu de novo, né? Vai colar em geral aqui. Se der empate na Ponte, não importa. Ele vai ficar... Não importa o que aconteça no jogo entre a Ponte Preta e o Botafogo, o último time aqui, o primeiro time fora da zona, vai ter 33 pontos. Então o Ituano vencendo, ele vai a 31. Ele fica a 2 pontos de sair da zona do rebaixamento. Eu confio mais no Ituano jogando em casa, tá? Eu acredito que esse time do Ituano é favorito jogando dentro de casa. O time que perdeu o último jogo que fez em casa, mas vinha de 3 vitórias consecutivas em casa, né? A derrota do Ituano em casa foi para o Curitiba, né? E jogou bem melhor que o Curitiba esse jogo, tá? Inclusive, é um time que propõe bastante o jogo, um time que o Valentim conseguiu arrumar dentro de casa. Para mim, o Ituano é favorito. E o grande jogo do dia, um dos grandes jogos da rodada, né? Mirassol e Vila Nova. Cara, um jogo que a gente vai subir a tabela aqui, porque olha aqui, meu irmão. Vale vaga direto aqui, direto no G4. Quem vencer fica com essa vaga. Por quê? O Mirassol tá com 47, o América já jogou, o Vila Nova vencendo iria a 49, terminaria o dia na terceira posição, empurraria o Mirassol para fora, aqui da zona da zona de classificação do G4 da Série B. O Mirassol vencendo, ele volta até a briga pelo título, né? Ele ficaria 4 pontos do Novo Horizontino, o Vila Nova ficaria a 5, não dá para descartar título, mas o Vila tá pensando em acesso nesse momento, né? Mais em acesso, obviamente. Então, assim, é aquele jogo chave. Porém, a gente vai naquela mesmice. Toda rodada de Vila Nova fora de casa, a gente fala, né?
Os números do Vila Nova como visitante. O time jogou 14 jogos, perdeu 9, venceu só 2. Vem de 3 derrotas seguidas, vem de um 4-0 fora de casa pro Ceará. Então é um time assim que fora de casa ninguém confia nesse time do Vila Nova. Dentro de casa o Mirassol chegou a ser um dos melhores mandantes, caiu um pouco, né? Vem de 2 empates dentro de casa. Nos últimos 5 jogos venceu só 2, né? Nos últimos 5 jogos dentro de casa venceu só 2. O Mirassol caiu um pouco, caiu muito de produção. É o futebol do Mirassol, né? A gente vê aqui nas últimas 5 rodadas venceu só 1. Então assim, o Mirassol caiu muito de produção. Não é aquele mesmo, tá muito desfalcado, não é aquele mesmo time ali da reta final do primeiro turno pro início do segundo turno, mas ainda é um time forte. E cara, não tem como a gente acreditar, até que prove o contrário, não tem como a gente acreditar nesse time do Vila Nova fora de casa, tá? Me desculpe você, torcedor colorado, mas assim, eu acho que você me entende. Até você tá com receio desse jogo fora de casa, embora seja uma final e o time tenha que entrar. Sabe a postura do Vila Nova contra o Ceará no segundo tempo? É aquela postura que se espera de um time que está brigando por acesso. No segundo tempo contra o Ceará. Agora, o primeiro tempo foi ridículo, né? O primeiro tempo daquele jogo fora de casa contra o Ceará foi ridículo. O time tomou um gol muito no início e desmoronou, né? Principalmente quando tomou o segundo gol, já tomou o terceiro, enfim. O segundo tempo o Vila jogou melhor, mas acabou perdendo também por 1-0 o segundo tempo, né? Então, a postura que se espera do Vila Nova é a postura do segundo tempo contra o Ceará. Agora, tem como cravar isso? Não, eu acredito que o Mirassol vai ter mais a posse de bola, vai pressionar mais, vai rondar mais a área do Vila Nova e o Vila tem que vir preparado para segurar essa pressão e tentar escapar ali a hora que der. Mas para mim o Mirassol é favorito nesse jogo e o Mirassol vencendo ele iria ali voltando a brigar pelo título. O empate é melhor para o Mirassol também, tá? O time do Mirassol, ele mantém o Vila Nova atrás dele, porém, cara, se o Mirassol empatar, quem tá muito de olho nesse jogo é a galera do Ceará, tá? A torcida do Vozão. Se o Mirassol empatar, o Ceará pode passar com uma vitória. O Ceará joga amanhã, segunda-feira, também um confronto direto contra o Sport. E aí o Ceará pode passar o Mirassol e o Mirassol pode sair da zona de classificação, tá? Em caso de empate. Então, pro Mirassol se garantir no G4 só vencendo. Idem também pro Vila Nova, tá? Vila Nova para se garantir no G4 só vencendo. Porém, pro Vila o empate não é ruim, não. O time se mantém próximo ali por conta desse confronto entre Ceará e Sport, que um dos dois vai perder ponto, né? Então, o empate não é um mau negócio pro Vila Nova, não. Mas é óbvio que o time tem que ir para vencer, para não tomar aquela goleada acachapante de novo. Falo para você aqui, né, se você vai nesse jogo ou a qualquer um dos jogos de hoje da Série B, né, não deixa de filmar a festa da sua torcida, postar nos stories do seu Instagram e me marcar que eu vou repostar todo torcedor, como sempre eu faço aqui no Torcedorismo. E cara, bota aqui os seus palpites aqui embaixo também. Ó, porque não vale depois você ficar me zoando aqui nos comentários. O Diogo sempre erra o time do Amazonas. Não adianta tu ficar me zoando se tu não escrever os teus palpites aqui também. Porque aí eu vou lá e vou te zoar também, tá? Porque futebol é assim, se tu comentar e errar, eu vou também aí te dar uma gastada. Mas, cara, é muito importante que vocês interajam comigo aí. Vocês todos moram no meu coração. Que se inscreve no canal para participar dessa comunidade que é impressionante aqui. Cara, vocês todos são brabos demais. Deixa sua curtida nesse vídeo. Até o próximo. Tamo junto. Valeu e falou.